Bem, bom dia a todos. Estou mandando um primeiro vídeo para a gente rememorar algumas coisas que já foram trabalhadas na disciplina, né, de aspectos epistemológicos. Diz respeito ao texto do professor Estevão, né, que nós utilizamos para introduzir a discussão, né, que é o conhecimento histórico e sua rede fatorial. Então, eu vou tentar apresentar em linhas gerais alguns elementos, né, que nos ajudam a entender o texto do professor Estevão, e que a gente já conversou um pouco sobre eles nas aulas. É só uma tentativa de rememorar algumas coisas para a gente entrar na discussão mais ampla, que é a discussão do Riesen. Nesse texto, o professor Estevão, na sessão intitulada Os Fios e as Tramas, ele vai se preocupar em definir a expressão conhecimento histórico, entendendo que o conhecimento histórico ele é sempre produzido dentro de uma rede fatorial, produzida pela ação humana no tempo e no espaço, sempre no âmbito das sociedades. Quando ele faz essa discussão, ele está estabelecendo um diálogo especificamente com o Paul Veyne, mas também com o Ivan Domingues, na discussão da ideia de enredo ou de trama. Então, todo o conhecimento histórico ele é produzido no interior de um conjunto de fatores, de uma trama, de um enredo, na expressão do Ivan Domingues, e uma trama na expressão do Paul Veyne. E, segundo o professor Estevão, né, essa composição de fatores que formam a consciência histórica de todo indivíduo humano estabelece a forma dele apreender a experiência do tempo. Então, todo conhecimento histórico ele é produzido numa relação de coisas que dão a ele as condições de existir no mundo. Né? Seria o seu lugar de entendimento e de produção se dá a partir de uma forma de conceber a experiência do tempo e produzir sentido, racionalizando ela. Para ele, né, a formação da consciência histórica ela é sempre resultado de um processo contínuo que vai ocorrer em dois níveis, pelo menos, que é o de ser no tempo, todo indivíduo existe dentro de uma constância temporal, ou seja, não há um indivíduo que não exista na história, ou seja, nós existimos no tempo, somos seres temporais, né, e isso evidencia, né, que o passado, ou seja, a história, ela é empiricamente possível de reflexão, né, porque todos nós existimos na e pela história. E, segundo ele, essa compreensão da existência de uma historicidade que é externa ao indivíduo e que o forma em alguma medida, faz com que tenhamos a convicção de que todo conhecimento histórico ele vai sempre depender, então, dessa teia de fatores que vai se processar na relação do indivíduo consciente e ativo com a sua consciência individual e com os valores coletivos com os quais ele tem que se relacionar para produzir o seu entendimento sobre o mundo. Então, dessa forma, o professor Estevão vai afirmar que vai existir pelo menos 3 instâncias fatoriais que são fundamentais você identificar para você compreender o pensamento histórico. Seria a compreensão do agente, todo indivíduo age dentro de uma circunstância histórico-temporal, não há história sem o agente, sem o indivíduo. O tempo, nós existimos no tempo e nos compreendemos através de uma reflexão sobre o tempo, e também o espaço. Existimos num tempo e no espaço. E é a produção de sentido em relação a essa experiência temporal que ocorre em espaços demarcáveis que constituem a nossa identidade histórica enquanto indivíduos. Por isso, então, as variáveis, né, sempre da natureza social, política, econômica e cultural, elas são sempre apreendidas num processo de historicidade imanente ao indivíduo humano. Ou seja, nós existimos em um mundo social, político, econômico, atravessado por valores culturais com os quais nós temos que nos relacionar para produzirmos as nossas consciências individuais e conseguir nos entender enquanto sujeitos da nossa própria história. Né? Nesse sentido, então, cabe para nós entender o que é, enquanto professores de história, entendermos de forma clara o que é o agente histórico. Né?
todo agente histórico, ou seja, todo indivíduo, ele é sempre resultado de um conjunto de fatores, de circunstâncias históricas que o precedem no tempo e que o ajudam a constituir. E vai ser nessa relação com essa rede que ele vai estruturar o seu modo de se relacionar com ele mesmo e com o mundo social à sua volta. Ele vai definir metas, ele vai estruturar objetivos e, dessa forma, ele vai agir no mundo de uma forma consciente. Nessa perspectiva, todo indivíduo pode e deve ser entendido como produto da história. Ele é um resultado de ações e de valores acumulados no tempo e no espaço social. Ou seja, ele nasce em um mundo histórico e ele tem que se haver com essa historicidade desse mundo. Então, para o Estevão Martins, todo ser humano, todo agente humano, a expressão que ele usa, se constrói como indivíduo a partir do legado que ele depara e com o qual ele deve sempre lidar concretamente, para demarcar a sua autonomia reflexiva, ou seja, a sua capacidade de se entender no mundo e produzir sentido sobre si mesmo, e a sua possibilidade de agir no mundo, ou seja, de se orientar em relação a esse legado com o qual ele recebeu. Ou seja, somos históricos, existimos em um mundo histórico e temos a possibilidade de agir historicamente com base na interpretação desse legado do passado. Então, segundo o professor Estevão, todo sujeito, quando ele age, ele vai causar efeitos concretos no espaço e no tempo em que ele está situado. Então, toda a ação humana, ela gera resultados. Ela vai atuar numa relação de cadeia que vai impelir ou possibilitar mudanças de alguma natureza. Então, quando nós falamos de história ou historicidade do sujeito, é sempre importante estabelecer a distinção que entende o primeiro caso como o processo histórico onde vai ocorrer a vivência, entendido como a vivência de todo e qualquer indivíduo, e o seu processo de interiorização pela consciência. Ou seja, então, história é o acontecer humano nas suas múltiplas e mais variadas dimensões. E história, também pode ser entendido como produto da ação humana, ou seja, todo sujeito humano consciente da sua dimensão histórica, ele vai agir independentemente em um determinado sentido, e essa ação também é histórica. Então, nós habitamos na história e nós fazemos a história. Estevão está querendo trazer uma discussão sobre os múltiplos sentidos do termo história e da forma como ela pode ser pensada na língua portuguesa. Segundo ele, então, todo indivíduo, ao habitar um mundo histórico, ele vai se apropriar desse legado histórico a partir da sua subjetividade, constituindo um processo de apropriação que ele vai comparar com sistemas de ciclos concêntricos que ajudam a formar a subjetividade humana, onde o indivíduo é o marco zero. Esse modelo de círculos concêntricos está no pensamento histórico do Riesen. Então, no pensamento histórico do Riesen, o primeiro círculo corresponderia ao encontro do sujeito com o legado histórico da sua cultura, e trata-se de um momento de educação formal, de constituição individual e comunitária da identidade dos indivíduos num primeiro círculo familiar. O segundo círculo corresponderia à formação dos valores educacionais do sistema escolar, com as suas especificidades sociais, culturais, institucionais, programadas e dirigidas numa perspectiva social mais global, que transcendem os limites individuais da família. E o terceiro ciclo seria composto pelo espaço social, de afirmação do indivíduo perante os meios de relações sociais mais amplas, que vão transcender tanto o círculo individual como familiar, seria, além do círculo de escolarização, o círculo de constituição de uma formação profissional, da relação com outros setores sociais, que vai estabelecer uma necessidade de alargamento de compreensão sobre condições históricas que até aquele momento o indivíduo dominava. Esse modelo, por mais que no texto ele aborde os três primeiros, ele é infinito, ou seja, quanto mais conhecimento
sobre o mundo você adquire, maior é a sua capacidade de se entender e de atuar no mundo de uma forma concreta e imperativa. Então, esse modelo diz respeito ao movimento de produção da identidade humana, ou seja, nós nascemos em um mundo histórico, a história nos constitui e nós nos constituímos a partir da história e também a constituímos com a nossa ação, e é nesse movimento, em constante processo de mudança, que nós constituímos a nossa identidade enquanto sujeitos históricos. Então, segundo ele, né, a constituição, ou como ele define, a construção do agente histórico, tem que levar em consideração o fato de que os sujeitos históricos eles irão construir as suas identidades historicamente por 4 vias não excludentes e quase sempre entrelaçadas, né? Que é o que ele chama lá no texto, num diálogo muito próximo com a teoria da história do Riesing, da identidade por assimilação ou por apropriação, né? Também chamada de aculturação, que vai corresponder ao processo de aceitação e submissão do indivíduo perante os valores culturais do seu mundo social. Esse processo de produção de identidade por assimilação, né, que ele compara à aculturação, seria o caminho mais comum para o desenvolvimento do sujeito histórico, constituindo a sua psicologia no interior de uma determinada matriz cultural historicamente herdada, né? Nascemos em um mundo histórico e temos que formar a nossa consciência histórica, a nossa identidade histórica no diálogo com ele. A assimilação seria a forma mais comum, ou seja, reproduzir o mundo no qual eu habito, mas não é o único caminho. O segundo modelo seria a produção da identidade histórica por contraste. Ele define isso como um processo de diferenciação em relação ao outro, que passa por um esforço sistemático de estabelecer uma relação de negação, né? Então, se realça determinados traços de contrastes que vão diferenciar uma determinada herança cultural daquele sentido histórico que o indivíduo está tentando produzir. O exemplo que ele vai usar no texto para explicar essa identidade por contraste seria a questão da valorização do folclore por grupos de imigrantes que migram para determinadas regiões, para determinados países do mundo, e que lá reforçam os seus valores culturais, reforçam as características de determinados símbolos, de determinadas comemorações, que estabelece um contraste com a cultura local ou com a cultura dominante. Mas esse contraste ele não evolui para uma negação. É uma relação de afirmação de uma identidade por meio da negação. Então, herdamos um mundo histórico, esse mundo estabelece uma relação de orientação em relação a nós, mas temos a possibilidade, o indivíduo histórico tem a possibilidade de estabelecer um contraste em relação a esse modelo e buscar outros modelos que dialoguem com esse modelo dominante de uma forma conflitante. Nesse sentido, então, quando todo filho ele discorda dos valores culturais herdados do pai, estabelece um contraste narrativo com ele, na forma de produzir a sua identidade, está se estabelecendo uma identidade por contraste, onde há o enfrentamento de uma condição histórica de um mundo pré-existente e considerada como certa, como válida pela cultura dominante, no caso da família. O terceiro elemento seria a identidade por rejeição, né? Segundo o Estevão, trata-se de uma identidade formada pela rejeição e pelo combate a uma cultura dominante ou a um legado do passado que essa cultura histórica representa. É uma atitude de autoafirmação identitária por rejeição da cultura histórica que precede a existência do indivíduo. Ou seja, é a rejeição de um modelo dominante. Nascemos em um mundo repleto de história, habitamos um mundo histórico, temos que nos relacionar com essa herança histórica que o mundo nos apresenta, nos impõe, mas construímos a nossa identidade por uma via de rejeição a esse modelo. Segundo os exemplos que são trabalhados no texto, nós identificamos esses modelos dentro de uma perspectiva supra-individual na construção das identidades étnicas de povos como os catalães, os kurdistães,
os curdos, né, no Kurdistão, os armênios, os afegãos, os palestinos e os bascos, que são movimentos identitários, movimentos étnicos, né, que buscam a emancipação e o reconhecimento das suas alteridades enquanto comunidades autônomas independentes dos estados que os dominam. Então, é uma rejeição de uma cultura dominante que evolui para uma necessidade de negação e de autonomia, de autoafirmação. Nesse sentido, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, de uma forma geral, também se encaixa dentro desse modelo de produção de uma identidade histórica por contraste. Então, nasce, sim, em um mundo dominado por uma cultura patriarcalista, por uma cultura dominante que estabelece como lógica de normalidade as concepções do patriarcado. Então, a negação disso constitui-se uma possibilidade de identidade para a afirmação de um modo de ser diferente desse modo de ser dominante e normatizado pelos valores de uma sociedade tão atrasada e tão culturalmente tacanha como é a sociedade brasileira, por exemplo, que não concebe entender as condições de existir fora dos padrões e dos limites de normalidades impostos por uma concepção quase binária de valores sociais e morais. O quarto elemento seria definido pelo professor Estevão como a identidade por diferença, que seria um elemento comum a todas as outras formas. Toda a identidade se processa pelo estabelecimento de uma noção da diferença. Eu sou eu, não sou você. Eu sou diferente de você e de qualquer outro indivíduo. Então, essa percepção da diferença constitui o limite inicial para a percepção da minha identidade. Então, é um elemento comum a toda forma de produção de identidade, e nesse modelo a consciência da diferença vai derivar, geralmente, por meio da assimilação, do contraste ou da rejeição, mas a questão que realmente pesa é a consciência da diferença. Não é, basicamente, o contraste, a rejeição e a assimilação são modelos de assimilar a herança do passado. Mas a assimilação leva à compreensão da diferença, e a afirmação da diferença leva ao reconhecimento e à valorização da alteridade. Então, eu sou um indivíduo historicamente constituído a partir de um mundo histórico com o qual eu me relacionei para produzir a minha consciência sobre o mundo no qual eu habito, que é histórico, mas a minha consciência que eu produzi na relação com esse mundo histórico não é similar à de todos os outros ou à da maioria, porque existe a minha individualidade sendo afirmada e a minha forma de conceber essa herança do passado como positiva, como negativa, através da rejeição, da assimilação e do contraste. Então, não há uma determinação absoluta do mundo histórico sobre o agente histórico. Há uma relação de diálogo constante e permanente. Existe uma seção no texto que ele intitula Redes de Fatores e a Historicização do Agir e do Refletir. Né? Nessa parte, ele vai se ocupar da questão de que o sujeito histórico, seja ele um agente comum ou um pesquisador especializado, ele sempre age sobre o passado, e o passado ele está sempre com uma moldura, sendo capaz, né, de nos afirmar, de nos enquadrar, mas através da qual nós também somos sempre capazes de transcendê-la. Né? Como diria o Belchior, né, o passado é uma roupa que não me serve mais. Ele existe, ele serviu, ele orientou, mas ele não orienta mais. Né? E não conseguimos nos diferenciar ou escapar dessa relação do passado, porque ainda que ele seja uma roupa que não nos serve mais, na belíssima canção do Belchior com a Elis Regina, vai ser na parede da memória as lembranças que doem e que nos marcam e que constituem a nossa individualidade histórica, elas estão fixadas ou elas são determinadas representações sobre o passado. Então, necessariamente, é numa relação com
a experiência histórica significada do passado que nós produzimos o nosso entendimento sobre o presente e as possibilidades de agir em direção a um futuro possível e esperado. Nessa acepção, né, ele entra numa definição de conhecimento histórico. O que seria, então, o conhecimento histórico no texto? Para o Estevão, essa expressão ela tem pelo menos dois sentidos. Num primeiro momento, ela enuncia que todo conhecimento ele é construído em um certo tempo, em um certo espaço dado e sob as condições históricas determinadas. É aquilo que no próximo texto ele vai chamar de veritas filias tempore, né? Um segundo sentido que ele apresenta é que conhecimento histórico diz respeito a procedimentos, a regras, a métodos que são próprios a uma área das ciências humanas que nós chamamos de história, né? Então, no conhecimento histórico produzido academicamente, que é uma especialidade, um campo de saber que nós, enquanto historiadores, habitamos, esse campo ele lida diretamente, por ser uma instância do pensamento científico, com o problema da verdade e com o conhecimento. Então, no conhecimento histórico produzido academicamente, é uma condição que ele coloca para a existência do conhecimento histórico, a episteme é o ponto fundamental de equilíbrio do conhecimento acadêmico. Então, tem uma seção no texto em que ele diz claramente que no conhecimento histórico, no conhecimento científico, de uma forma geral, a dosha, a expressão grega, fica submetida à episteme. Então, não se refuta conhecimento epistemológico com a dosha, ou seja, a opinião não se equivale à episteme. O método supera a opinião. Não se refuta conhecimento científico com opinião, para usar um jargão que está sendo colocado cotidianamente em textos nas redes sociais. Então, o conhecimento histórico produzido academicamente, ou seja, aquilo que nós tentamos fazer enquanto historiadores, lida diretamente com o problema da verdade e com o problema da possibilidade de que, enquanto historiadores, sejamos capazes de conhecer a verdade sobre algo que ocorreu no tempo. Então, todo conhecimento histórico científico busca, de certa forma, essa objetividade de um conhecimento em relação ao passado, sem desprezar que todo conhecimento histórico, ele parte de demandas existenciais do tempo presente. Nesse sentido, ele carrega uma marca de subjetividade. A questão não é negar essa subjetividade ou essa importância do indivíduo na produção do conhecimento histórico, mas reconhecer esse grau de subjetividade como, através do método da pesquisa empírica e das técnicas aplicadas à produção do conhecimento autorreferenciado ou referenciado socialmente pelos historiadores, podemos ser capazes de conhecer uma verdade sobre o que aconteceu no tempo e extrair dela um sentido que Urizen chama de um sentido superavitário, por ser mais qualificado em relação à possibilidade de orientar corretamente em uma direção mais adequada. Então, o conhecimento histórico, para finalizar, ele lida com o mundo representado, mas não inventado. O historiador pode usar de literalidade, mas ele não tem carta branca para inventar. Nós escrevemos sobre fatos complexos, sobre personagens atravessados por uma rede fatorial de relações que condicionam o seu estar no mundo. Então, não tem como entender Zumbi dos Palmares sem o contexto de relação que o constituía enquanto um indivíduo que estava em um determinado tempo e espaço. O conhecimento histórico absoluto é impossível, ou seja, todo conhecimento ele é fruto do seu tempo. No segundo capítulo ele entra nisso, com a ideia de veritas filias temporis. Não há possibilidade de um conhecimento que seja objetivo na sua definição plena de objetivismo. Se reconhecemos, e o Estevão reconhece isso no texto, que não há uma possibilidade de ser plenamente objetivo, também ele rejeita a ideia do subjetivismo arbitrário, ou o que ele chama de perspectivismo puro e duro. E, para finalizar, antes de entrarmos na última seção do texto, ele entende que o conhecimento, sobretudo o conhecimento histórico, tem que ser entendido sempre como um saber relacional, que é produzido a partir de práticas comumente aceitas na profissão,
que envolvem a epistemologia, a metodologia, a pesquisa, a teoria, e também as formas de exposição textual dos resultados, ou seja, a narrativa, o aspecto estético da produção do texto do historiador. Isso, então, nos leva a uma reflexão sobre as questões teóricas quanto ao conhecimento histórico, ou seja, que é uma das questões centrais para ele no texto, né? E nessa sessão ele vai trazer uma definição de teoria da história, né? Segundo ele, então, convenciona-se entender por teoria a análise epistemológica da história enquanto ciência, entendida como a forma especializada de produção de conhecimento sobre o passado dos agentes racionais humanos numa determinada sociedade. A teoria da história reflete sobre a dimensão da produção do conhecimento histórico especializado e dialoga com o resultado desse conhecimento historicamente, epistemologicamente produzido, que é a historiografia, que seria uma das principais fontes do seu diálogo. Então, ele apresenta uma definição rápida de teoria e avança em relação a outras coisas. O texto lida com uma série de questões, né, que eu, nesse vídeo, não tem como abordar aqui, mas seria importante a gente entender que, quando se fala de história, né, você está se referindo a, no mínimo, 3 dimensões de um acontecer que se dá na relação histórico-social. Ele fecha essa discussão no texto, onde ele apresenta que o termo história ele vai ter, no mínimo, 3 acepções. História pode ser entendida como aquilo que ocorreu, que aconteceu no tempo, seria a res gestae, tudo aquilo que no passado sucedeu com os agentes humanos, independente da vontade deles ou independente da nossa consciência, a história acontece, permanecerá acontecendo. O segundo sentido diz respeito a um tipo específico de investigação sobre o que aconteceu. Seria a história enquanto conhecimento acadêmico especializado, que ele chama de história rerum gestarum. Essa atividade ela será produzida mediante procedimentos, técnicas, métodos, cobranças profissionais e sempre numa relação de dependência com as fontes e com as informações e as condições de possibilidade crítica de um determinado momento. E o terceiro sentido, expresso no texto, história refere-se ao assim chamado produto final, em que se formulam os resultados obtidos pela investigação histórica sobre o processo histórico e que é genericamente chamado de historiografia. Historiografia é entendido como sinônimo do produto dos historiadores, para parafrasear Michel de Certeau, aquilo que os historiadores fazem quando fazem história. Então, história diz respeito ao mundo humano, de uma forma geral, existimos na história. História diz respeito a uma área de saber que se preocupa, enquanto campo de formação, a produzir um conhecimento válido, verdadeiro, sobre o que aconteceu no tempo, e numa terceira acepção, história pode ser o sentido ou o resultado daquilo que os historiadores fizeram quando fizeram história, como, por exemplo, a obra da Emília Viotti, da Monarquia à República no Brasil. Então, um produto do trabalho de uma historiadora, de uma profissional, que refletiu sobre uma experiência temporal do acontecer humano que ocorreu no tempo, independente da consciência dela, enquanto investigadora, ou da consciência dos agentes que vivenciaram esse processo. Então, é fundamental no texto a gente saber distinguir esses 3 sentidos, ou esses 3 níveis que o Estevão apresenta no texto a partir das noções de res gestae, história rerum gestarum e historiografia. Seriam essas 3 dimensões. Na página 27, no primeiro parágrafo do texto, ele discute isso de uma forma bem salutar, né? Eu não vou fazer aqui uma citação da fala dele, mas vocês podem localizar no texto essa discussão e fazer uma leitura pontual, né, dele para
para localizar exatamente essa questão. O importante aqui, agora sim, para finalizar, é que quando se fala, né, de um conhecimento histórico produzido pelos historiadores, ou seja, no interior de uma concepção acadêmica de ciência, você tem que estabelecer pelo menos 3 níveis para você questionar sobre a produção desse conhecimento. Os seus pressupostos epistemológicos, então todo conhecimento sobre o passado obedece a um conjunto de regras que são definidos por uma determinada epistemologia do conhecimento histórico. A sua estrutura, todo conhecimento histórico produzido pelos historiadores, seguem procedimentos, seguem regras, seguem métodos e possuem uma forma de apresentação que o distingue de outras formas de narrativa não históricas ou de outras formas de narrativa no interior da própria história. E, por último, mas não menos importante, ou mais importante, a questão aqui não é hierarquizar os níveis, os seus fundamentos. Todo historiador produz uma reflexão sobre o passado, com base em procedimentos, em regras, em métodos, em epistemologia, mas faz isso segundo determinadas categorias de análise, determinados conceitos de ordem teórica que lhe permitem pensar, sopesar o mundo daquela maneira e estabelecer uma possibilidade de entendimento sobre ele. Enfim, eu passei de uma forma muito rápida do texto, eu não entrei na questão da relação entre verdade, verossimilhança, e na discussão que ele finda o texto com o problema da narrativa, já na década de 70, mas eu consegui rememorar, não sei exatamente em quantos minutos, alguns elementos que eu considero como sendo importantes para a gente entender esse primeiro texto do professor Estevão Rezende, que é o primeiro texto da nossa disciplina. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente discutir, en passant, o Veritas Filias Tempore, e aí a gente avança em relação a essa discussão, finalizando esse texto dele, que é um texto mais fácil de ser digerido, e aí a gente entra em outros vídeos sobre a história viva e o pensamento propriamente jurizeniano. Acho que é isso. Estamos começando, o importante é manter um nível mínimo de discussão, e eu acredito que essa discussão vai nos possibilitar entender minimamente aquilo que foi previsto na disciplina